Bom dia, igreja. Bom dia, muito bom. Olha, então hoje o pastor Joel está de viagem, ele está ministrando na Amazônia. Hoje o pastor Gonçalo virá pregar a palavra de Deus. Vamos convidar o pastor Gonçalo com salva de palmas. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. É bom estar aqui com vocês nesse dia, compartilhando a palavra. Eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Hebreus, capítulo 5, versos 7 a 10. Hebreus, capítulo 5. Versos 7 a 10 é o nosso texto para reflexão nessa manhã. Eu não vou usar slides como o pastor Joel costuma usar, não sou bom nisso, mas espero que essa palavra seja relevante para todos nós e que possamos aprender do Senhor nessa manhã através dela. Hebreus 5, 7 a 10 diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois bem, me pediram um título dessa mensagem e eu enviei. Se eu pudesse dar um título, seria Sede Perfeitos. Sejam perfeitos ou sede perfeitos. E eu espero que nesse tempo que vamos conversar aqui, nós possamos entender melhor essa palavra perfeição. Nós estamos no início de ano ainda, né? Primeiro mês, já se acabando quase, mas ainda estamos no início de um novo ano. E até por força do hábito, muitos de nós fazemos planos a cada novo ano. Nós fazemos um balanço do ano que passou e fazemos novos planos para o ano seguinte e tudo mais. Esses planos e pedidos podem ser diversos. Podem ir desde desejar se casar. Você pode ter virado o ano aí pedindo: Deus, eu quero casar em 2016, por exemplo. Alguém pode dizer: eu quero entrar para a faculdade. Alguém quer terminar a faculdade. Alguém quer abrir o seu próprio negócio, quer mudar de ramo, quer mudar de país. Eu não sei, são metas e objetivos diversos que nós temos. Nós fazemos muitos planos e pedimos ao Senhor que eles se cumpram a cada novo ano, e não há nada de errado com isso. Devemos fazer e devemos confiar na bondade, na graça do Senhor. Porém, nessa manhã eu gostaria de pensar com vocês sobre um pedido ou um desejo um pouquinho diferente. Eu quero sugerir que todos nós nessa manhã pensemos no seguinte: imagine essa situação. Jesus chegando para você ainda hoje, por exemplo, que ainda estamos no começo do ano, e dizendo para você: neste ano, esse novo ano de 2016, eu, Jesus, eu quero fazer um pedido para você. Você sempre me pediu, mas hoje eu quero te fazer um pedido. E Jesus pedisse o seguinte para cada um de nós, como indivíduos: eu peço que neste ano de 2016 você se torne perfeito. Se Jesus pedisse isso para mim e para você hoje, dizendo: em 2016 eu tenho um desejo, meu filho ou minha filha, eu peço que você seja perfeito em 2016, qual seria a sua reação? Não precisa responder. Eu não sei, mas talvez alguém pudesse dizer: olha, Jesus, dura coisa me pediste, não sei se vai ser possível. Isso não é possível, ser perfeito. Não dá para o Senhor aliviar, pedir outra coisa, não dá para mudar esse pedido aí, não, Jesus. Talvez a gente quisesse negociar com Jesus e dizer a Ele: olha, ser perfeito é muito difícil e eu não estou pronto para isso, nunca me sentirei pronto. Jesus, pede outra coisa, eu vou me esforçar, mas pede outra coisa. E eu sei que isso parece estranho, porém existe um convite, na verdade, a todos nós, que é feito a todos nós, a esse respeito de sermos perfeitos. Há um convite, ou se preferimos, há uma convocação feita a todos nós que seguimos a Jesus,
E essa convocação, ela nos convida, ela nos chama a sermos e a nos tornarmos parecidos com Jesus na nossa caminhada cristã. E isso, de certo modo, nós já vamos entender daqui a pouco, significa ser aperfeiçoado, ou seja, se tornar perfeito dia após dia. Então, pensando por essa perspectiva, se Jesus dissesse hoje para mim: Gonçalo, eu quero que neste ano você se torne perfeito, talvez a minha resposta fosse falar: Jesus, é muito difícil tudo, eu vou tentar, me ajuda nisso. Mas não deve ser uma desistência, por mais que pareça absurdo ou prepotente achar que pode ser perfeito, porque há um convite e uma convocação, como eu disse, para que todos nós nos tornemos perfeitos em Jesus. E alguém pode perguntar: onde está escrito isso na Bíblia? Você pode até não encontrar dessa forma, exatamente que eu disse, que eu mencionei aqui. Porém, é exatamente isso, o que encontramos nas entrelinhas dos evangelhos, das cartas, das epístolas, e por que não dizer em boa parte do Antigo Testamento também, mesmo que de forma figurada. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus desde o Gênesis, e ela aponta para um novo povo que surgiria após Jesus, e esse povo é a igreja, e que este povo seria parecido com o Messias, com Jesus. Então toda a Bíblia aponta para essa ideia de que nós, os seguidores de Jesus, aquele que viria e veio há 2000 anos, seríamos parecidos com ele e transformados à sua imagem e semelhança. Portanto, tornar-se semelhante a Jesus é um desafio, é uma convocação que está incutida na palavra de Deus, um objetivo a ser atingido por todo aquele que diz ser um seguidor de Jesus. Não há, portanto, nenhuma possibilidade de querermos seguir a Jesus sem que antes estejamos cientes e conscientes de que teremos que morrer primeiro, para que então, pouco a pouco, nos tornemos semelhantes a Ele, parecidos com Ele. Toda a ideia da Bíblia sugere que antes da queda lá no Éden, quando estava ainda Adão e Eva, eles eram seres humanos perfeitos nesse sentido, capazes de obedecer plenamente e completamente ao Senhor. Mas houve uma desobediência. Essa desobediência trouxe uma deturpação da imagem de Deus na humanidade, e a nossa semelhança a Cristo que existia em nós foi deturpada, foi ofuscada. E em Jesus ela pode ser restaurada, trazida de volta. Existe uma falsa ideia do que significa ser semelhante a Cristo, por exemplo, nos dias de hoje, em diversas igrejas no mundo inteiro. Talvez no quesito parecer-se com Jesus, algumas qualidades, ou quem sabe algumas características de Jesus até é atraente para nós, nos é atraente. Por exemplo, muitos de nós gostamos da ideia de imitarmos a Jesus, e quando eu digo muitos de nós, se você não se inclui nisso, me perdoe, mas eu estou dizendo de modo geral. Muitos de nós gostamos da ideia de imitarmos Jesus no quesito, naquilo que diz respeito ao seu poder, por exemplo. Na sua ousadia perante os fariseus, a maneira como ele falava eloquentemente, diante dos céticos do seu tempo e tudo mais. Gostamos muito de textos como o que encontramos no Evangelho de João, você não precisa ler, João capítulo 14, verso 12, diz o seguinte: digo-lhes a verdade, o próprio Jesus dizendo, eu digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Nós gostamos às vezes, de modo geral eu estou dizendo, de textos como esse, porque temos a falsa ideia de que, olha só, Jesus está dizendo aqui que nós podemos pedir o que quiser e Ele fará, porque Ele está indo para o Pai, então nós vamos fazer obras maiores do que Ele, e logo nós pensamos que essas obras são os milagres, os sinais que tantas vezes Ele realizou, e nós pensamos, uau, eu vou fazer as obras maiores do que as que Jesus fez, eu quero isso para mim. E quem não quer ser usado por Deus, poder orar por pessoas e ver curas, ver milagres e tudo mais, isso é possível, eu creio nisso, e eu já vi isso com os meus próprios olhos. Deus já nos usou em distintos momentos para orarmos por pessoas assim, mas isso não é tudo. E outra coisa, nós temos que pensar, será que essas obras que Jesus se referiu aqui são de fato obras de milagres e obras de poder? Porque nós sempre associamos as obras a esses sinais, mas podem ser outras coisas. E é nisso que nós devemos nos parecer com Jesus também, não só em seu poder e em sua glória. Eu quero deixar claro que não há nenhum mal em desejar
fazer as mesmas obras que Jesus. Isso é uma virtude, podemos desejar fazer isso. Manifestar o poder, como estamos acostumados, a sermos ensinados a orar por pessoas, nada disso é um problema. Mas não é disso que eu quero tratar hoje, não é dessa faceta, dessa particularidade de Jesus. Eu quero pensar com vocês sobre nos parecermos com Cristo em sua imagem e semelhança. E se isso implica em sermos perfeitos, como podemos alcançar esse alvo? Como podemos ser aperfeiçoados dia após dia até que nos tornemos como Jesus? Nós temos dificuldade, por exemplo, quando falamos, como eu iniciei a mensagem perguntando, falando sobre a pergunta de Jesus, ou o pedido de Jesus, sejam perfeitos. Nós temos dificuldade de aceitar essa ideia de sermos perfeitos com Jesus por diversas razões. Pode ser uma delas, uma sugestão, porque eu me conheço e portanto eu sei quão pecador eu sou, então eu sei que jamais vou me parecer com Jesus, então logo eu desisto. Eu posso também recusar essa ideia de se parecer com Jesus, porque Jesus é santo e eu jamais serei como Ele. E isso é louvável, podemos pensar assim. Ainda alguém pode dizer, que isso, como posso parecer com Jesus? Nós somos humanos e Ele é Deus, nunca vou me parecer com Ele. E nós podemos achar várias respostas ou escapes para não querer se parecer com Jesus. Mas a mesma pessoa que deseja ser ousado como Cristo em poder, orar e curar pessoas, pregar a mensagem, fazer tantas coisas e se parecer com Jesus nessas características, não é esquisito, não é estranho não querer se parecer com Jesus em sua imagem e semelhança? Talvez porque algo tenha sido, através dos séculos, nos ensinado errado a respeito disso. A resposta pode ser o seguinte, que nós somos legalistas, e me perdoe essa palavra, eu sei que é pesada, mas nós, durante os séculos, durante toda a história da igreja, nós aprendemos, de certo modo, a sermos um pouco legalistas, e a ideia da meritocracia ainda está muito viva e permeia os nossos corações. A ideia de que eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que fazer algo, logo eu recebo outro algo do Senhor. Então essa ideia de troca, ela infelizmente está muito incutida no nosso coração, principalmente no Ocidente. Isso é muito vivo em nós, a ideia, portanto, do legalismo, de fazer algo para poder merecer outro algo. Ou seja, eu não consigo ser como Jesus, eu posso pensar, porque eu não atingirei jamais os pontos necessários. Imagine que existe uma cadeia, uma régua de medir, e eu tenho que preencher ela com acertos na minha vida, andando corretamente, andando na linha e tudo mais. Eu sei que eu vou falhar, então eu posso pensar, eu nunca atingirei os pontos necessários para me parecer com Jesus. Eu não posso almejar ser como Jesus, porque eu não consigo cumprir as regras, os mandamentos, as ordenanças, que podem me habilitar, me dar condição de alcançar tais status. E nós, mesmo aqui no século 21, nós pensamos um pouco assim também, que parece que a gente nunca vai atingir o alvo necessário para que possamos nos parecer com Jesus. Então a gente acaba sempre nos inferiorizando muito, e parece que a nossa vida cristã pode se tornar um lamento e uma ideia de que não poderei me parecer com o meu Senhor jamais. Só que a Bíblia, como eu disse, nos convoca e nos convida a nos parecermos com Ele. Então algo nós temos que entender nesse meio. O que nós notamos aqui? Nós notamos que talvez nós tenhamos uma ideia errada sobre o que de fato Jesus fez por nós na cruz do Calvário. De certo modo nós vivemos, mesmo que sutilmente, do mesmo modo que viviam alguns judeus, ou a grande maioria dos judeus, o povo de Israel. Ou seja, eles tinham que atingir metas, eles tinham que cumprir as leis, as ordenanças, para então conquistarem o favor de Deus. Quando Jesus veio, isso fica muito claro na palavra de Deus, quando eles citam várias vezes as leis que tinham que cumprir para poder atingir certos objetivos em Deus, alcançar a graça e o favor do Senhor. E nós somos um pouco parecidos com eles nesse aspecto. Tinham que obedecer, o povo judeu, tinham que obedecer e seguir determinadas regras, caso quisesse estar debaixo da aliança, por exemplo, da aliança estabelecida por Deus e dada por intermédio de Moisés. Tinham que fazer várias coisas para estar debaixo dessa aliança e serem merecedores de tudo que essa aliança proporcionava a eles. Assim como muitos que vivem na época de Jesus, que viveram na época de Jesus, mesmo após tantos ensinos e orientações do próprio Senhor, do próprio Messias,
ainda achavam que Jesus havia vindo trazer mais leis, trazer mais ordenanças para que pudessem conquistar algo, conquistar o favor de Deus. Tem um episódio na Bíblia que eu acredito que todos vocês devem já ter tido algum contato, devem ter lido, que é o texto que retrata, ou que relata, o encontro de Jesus com um jovem rico. O jovem rico, isso está em Mateus 19, 16 em diante, depois se você quiser ler. O jovem rico chega para Jesus, ele está andando com seus discípulos, e esse jovem chega para Jesus e faz uma pergunta. Ele diz: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele sobre os mandamentos. O que vemos aqui nada mais é do que um homem legalista, que pensa que por meio dos seus próprios feitos, cumprir algumas regras, ele pode conquistar a vida eterna, o favor de Deus. Notemos que Jesus, nos 3 evangelhos, que esse texto se repete, Jesus vai citar 6 mandamentos, vai dizer a ele: jovem, cumpra esses mandamentos e você terá a vida eterna. E então o interessante é que todos esses mandamentos que Jesus cita diz respeito a relacionamento interpessoal. Jesus fala para não adulterarás, não matarás, não levantarás falso testemunho, honrará pai e mãe, amarás ao próximo como a ti mesmo. Jesus cita 6 mandamentos que diz respeito só a relacionamentos interpessoais com as pessoas. E aí o jovem fala para Jesus: mas tudo isso eu já faço, Jesus, o que mais eu tenho que fazer? Ou seja, ele pede mais uma tarefa. O que mais eu tenho que fazer? Porque isso aí, moleza, eu já faço tudo. Aí Jesus fala: então é o seguinte, se você já faz tudo isso, e se você quer ser perfeito, o texto de Mateus diz: jovem, se você quer ser perfeito, venda todos os seus bens, pegue o dinheiro e dê aos pobres, aí você terá um tesouro nos céus, e então volte e me siga. Jesus muda totalmente a história e o enredo da conversa. O jovem estava querendo saber o que eu tenho que fazer para ter vida eterna, e Jesus fala para ele cumprir os mandamentos. Ele diz: eu já cumpro todos. E então Jesus diz: agora faça o seguinte, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Jesus não diz: venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá a vida eterna, mas você terá um tesouro nos céus. O que Jesus estava querendo mostrar para esse jovem é que o coração dele, a motivação pela qual ele vivia, o coração dele estava voltado para os bens materiais desta terra. Ele estava vivendo segundo o que o mundo da época dizia que dava status e tudo mais. E Jesus estava falando, em outras palavras: você pode até cumprir todos os mandamentos que eu acabei de citar, mas você não se relaciona com as pessoas. Você simplesmente cumpre regras, mas você cumpre por cumprir, mas não tem compromisso com as pessoas, não se relaciona com as pessoas. De certo modo, todos nós estamos representados nessa história, mais especificamente na vida desse jovem, porque nós podemos querer cumprir várias regras, mas não é isso que nos torna perfeitos, não é isso que nos aperfeiçoa e nos torna parecidos com Jesus, porque Jesus não veio cumprir um conjunto de regras, mas Jesus veio trazer uma nova forma de viver, uma nova maneira, uma nova conduta, e é disso que ele estava falando com esse jovem. Jesus não tem nada contrário, nem a Bíblia tem, a alguém ser próspero, ser rico, não se trata disso. Mas Jesus queria só mostrar aonde o coração daquele jovem estava, simplesmente nas riquezas terrenas e não nas riquezas celestiais. Ele não tinha tesouros nos céus. As bem-aventuranças, por exemplo, Mateus capítulo 5 até 7, do mesmo modo, o povo da época, assim como muitos de nós hoje, olhamos para as bem-aventuranças como uma lista de regras. Lá contém 8 bem-aventuranças. Bem-aventurado que faz isso, que faz aquilo e tal. Então nós olhamos para aquela lista como uma lista de regras que devemos cumprir para atingirmos um fim. E fazemos isso porque estamos condicionados a fazer algo para merecer outro algo, como eu disse. Mas será que o Evangelho, ou melhor, a vida cristã, ela definitivamente é isso? Será que ela visa cumprir regras para atingir algum fim? O que nós podemos estar perdendo se não entendermos melhor essa questão? Meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo, ou seja, devemos pensar como Cristo pensava, compreender como Ele compreendia, pois só isso, ou depois disso, nós poderemos entender e vivermos segundo o que Ele mesmo estabeleceu para que nós vivêssemos. Precisamos então mudar a nossa mente e pensar como Jesus, entender as coisas como Ele entendeu. E o que temos que ter em mente, por exemplo?
Uma coisa que temos que ter em mente, nós cristãos, é o seguinte: Jesus, ele não veio nos apresentar um novo conjunto de regras a serem cumpridas. Jesus não trouxe um conjunto de leis, porque às vezes a gente evangeliza alguém, e essa pessoa pode dizer: eu não quero ir para a igreja porque eu vou ter que fazer isso, um monte de coisa, um monte de regras. As regras existem, mas elas não devem ser cumpridas pela força, mas é porque amamos a Jesus e temos o Espírito Santo em nós, que Ele nos capacita a fazermos e cumprirmos essas coisas naturalmente. Então não existe um conjunto de regras trazidos por Jesus, não existe uma nova lei cheia de mandamentos trazidas por Jesus, e esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em mente. Não temos que nos preocupar simplesmente em cumprir metas, objetivos, tarefas para alcançar o favor do Senhor. As regras existem, é verdade, como eu disse, mas não significa que a maneira que elas devem ser cumpridas deve ser conforme nós pensamos, conforme os judeus pensavam no caso desse jovem. Temos que ter em mente que Jesus inaugurou, quando Ele veio, morreu na cruz e ressuscitou, Ele inaugurou uma nova era, um novo tempo, diz a palavra de Deus, um novo mundo, que apesar de não podermos chamá-lo de mundo vindouro, de algo que ainda não está presente, na prática, na verdade, desde já nós podemos e devemos viver segundo esse novo mundo. Jesus veio e na manhã de domingo, na manhã de Páscoa, quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz que Ele se tornou o primogênito de uma nova criação, ou seja, o primeiro ser a habitar essa nova criação, esse novo mundo, o reino de Deus que Ele veio trazer. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ele também morreu com Cristo naquele dia e ressuscitou também com Cristo. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que quando nós nos deparamos com a palavra da verdade, encontramos a palavra da verdade, que é a Bíblia, que é Jesus, e nos convertemos a ela, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo veio habitar em nós, Ele nos selou com o seu Espírito, e a Bíblia diz que a partir desse dia, nós estamos com Cristo, assentados com Ele, acima das regiões celestiais, e Ele está à destra de Deus. O que significa isso? Que nós temos que compreender que, apesar de estarmos aqui num mundo caótico, num mundo tenebroso, num mundo difícil, conforme nós oramos aqui agora há pouco, apesar de estarmos aqui fisicamente, espiritualmente, já habitamos com Cristo, já estamos com Ele. Essa é a verdade que está sobre nós. Entender a salvação desta maneira vai nos poupar anos de tentar conquistar a nossa salvação. Eu tenho dito, muitas vezes nós perdemos muito tempo, recebemos a Jesus, somos batizados e agora ficamos a vida inteira tentando conquistar a nossa salvação, tentando cumprir regras para alcançar essa salvação. Mas a Bíblia diz que no dia que nós conhecemos Jesus, naquele dia nós fomos salvos. E a Bíblia diz então que a partir daquele dia nós devemos exercer ou exercitar a nossa salvação. Ou seja, se agora eu estou salvo, o que deve vir agora não é uma tentativa de alcançar essa salvação. Isso eu já tenho. Agora eu preciso dar frutos, segundo o que diz em Gálatas capítulo 5, 22. E os frutos desse Espírito que habita em mim. A ideia é que quando recebemos Jesus, agora somos guiados por seu Espírito e não mais pela nossa carne. A nossa carne deve morrer dia após dia. E o Espírito de Deus crescer em nós e dominar as nossas ações, as nossas atitudes e tudo à nossa volta. E aí toda a perspectiva muda. Nós começamos a enxergar as coisas diferentes a partir do reino de Deus, a partir do novo mundo do qual nós já pertencemos. E aí fica mais fácil, digamos assim, entender como nós vencemos o pecado. Não é pela força, não é cumprindo regras, não é, perdoe o exemplo, desligando o computador para não ver pornografia, por exemplo. É simplesmente deixando que o Espírito me domine. E aí eu vou ser capaz de abrir o computador e olhar o que eu quiser, e não o que a minha carne quer que eu veja. E aí isso é andar pelo Espírito, dentre tantas outras coisas. Então temos que ter em mente isso, que o Espírito Santo habitando em nós, veio nos trazer essa nova vida, essa nova compreensão que temos que ter a respeito de Jesus. No último ano, eu tive a oportunidade lá na comunidade missionária, na ACM, de falar sobre vivermos sobre a perspectiva da ressurreição. Ou seja, falando sobre a importância de termos a compreensão correta, a mente de Cristo, ou seja, a compreensão correta sobre o que aconteceu na cruz do Calvário, e em seguida o que aconteceu na manhã de ressurreição daquele domingo de 2000 anos atrás, e de que maneira esses dois fatos interferem na vida daqueles que seguem Jesus.
que foi que aconteceu na cruz? O Filho de Deus morreu por quê? Somente para perdoar os meus pecados? Não, Ele morreu para inaugurar um novo mundo também e nos colocar dentro desse novo mundo. Nós temos agora a capacidade de pensar e agir como Cristo a partir desse novo mundo que ainda é invisível, mas a Bíblia diz que um dia Cristo voltará e o seu reino virá com Ele, e então será manifesto a todas as pessoas. Então nós temos que compreender na prática o que significou Jesus ter ressuscitado e ter dito que aquele que está nele, que recebeu Ele, também já ressuscitou com Ele. Se eu estou vivo aqui agora, e a Bíblia diz que eu já ressuscitei com Cristo, significa o que diz Apocalipse, que eu não passarei pela segunda morte, porque a Bíblia garante que se Jesus voltar agora mesmo, os nossos corpos serão transformados, e nós encontraremos com Ele nas nuvens, não passaremos a segunda morte. E se ainda assim aqueles que morreram em Cristo, que foram sepultados, imediatamente após a vinda de Jesus, eles ressuscitarão primeiro, inclusive, e habitarão com Cristo, com seus corpos transformados. Então não há de ter essa preocupação: será que eu estou salvo ou não estou salvo? Será que eu tenho que conquistar minha salvação ou não? Nós temos que ter a convicção de que eu sou salvo em Cristo, e agora eu vivo a partir dessa realidade, dessa verdade na minha vida. Do que se trata essa nova vida, por exemplo, que eu estou falando? Qual a implicância de termos nascido de novo, caso de fato tenhamos nascido? Todas essas perguntas precisam ser respondidas por nós mesmos, para que nós tenhamos um alicerce, um fundamento sobre o qual possamos construir a nossa vida cristã. E aí nós não vamos oscilar tanto, acordar todo confiante em Deus e dormir sem confiança nenhuma sobre a minha salvação e sobre o amor de Deus por mim. Essa convicção nós temos que ter todos os dias. Tendo respondidas essas questões, nós teremos então o que o apóstolo Pedro sugere em 1 Pedro, que nós saibamos explicar a razão da nossa fé. Quando nós sabemos essas respostas e temos elas claras em nosso coração, nós saberemos explicar a qualquer pessoa por que nós cremos, em quem eu creio, de que forma eu creio, o que significa a salvação, e vou poder explicar toda essa ideia para qualquer pessoa. Se nós nos depararmos com um muçulmano, independente da idade dele, às vezes uma criança consegue explicar para nós o que significa Maomé e todo o seu livro em poucas palavras. Nós encontramos pessoas de outros credos e religiões que explicam claramente, e muitos cristãos não sabem explicar claramente isso. Não estou condenando ninguém que não saiba, mas eu só estou dizendo que nós temos que ter essas convicções, essas pequenas certezas. Elas nos ajudarão a criar um alicerce sobre o qual construiremos a nossa vida e viveremos a partir daí. Cristo nos chama a segui-lo, e a maneira de fazermos isso é carregando a sua cruz sobre os nossos ombros. Isso envolve nos parecer com Ele, isso envolve nos tornarmos como Cristo todos os dias para manifestar a sua glória ao mundo. Nós temos que ter algo em mente: nós somos representantes de Cristo nesse mundo caído, escuro e caótico. Um imperador, em qualquer nação do mundo, antiga ou até mesmo moderna, uma das formas que ele governa e que ele impõe o seu poder é em todas as cidades e províncias onde ele domina. Ele coloca estátuas desse imperador, da figura dele, para que todos os súditos possam olhar para essa estátua, saber como ele se parece, e então render-se a ele e se sujeitar a esse imperador. Jesus trouxe um reino a este mundo, e Ele quer da mesma forma estabelecer o reino em todos os lugares. E a maneira que Ele quer que o mundo conheça quem é o verdadeiro imperador do mundo é colocando pessoas, e não estátuas, mas pessoas como eu e você, parecidas com Ele, aperfeiçoadas em todos os lugares, em todas as esquinas, nos metrôs, nas empresas, nas fábricas, nas faculdades, e as pessoas vão de olhar para nós, reconhecer Jesus em nós e querer conhecê-lo também. E é assim que nós vamos proclamar o Senhor ao mundo. Então, tornar-se perfeito é tornar-se maduro e é tornar-se completo. A palavra teleos, que é a palavra que Jesus usa para falar que aquele jovem deveria ser perfeito, é a palavra que significa, além de perfeito, maduro e completo. Jesus quer que nós nos tornemos homens e mulheres melhores, maduros e completos, parecidos com Ele, para que o mundo o conheça, para que o mundo o deseje. E é dessa forma que nós vamos proclamar o reino dele ao mundo. Então, de novo, voltando ao início, se Jesus pedisse para nós que neste ano sejamos perfeitos, confie nele e diga: Senhor, então me transforma dia após dia, eu quero me parecer mais com o Senhor.
Eu quero me parecer nas minhas atitudes, na minha fala, nas minhas palavras, nos meus gestos, em tudo que eu faço no meu trabalho, como eu me relaciono com as pessoas, porque é isso que vai nos amadurecer. Jesus fez na cruz do Calvário o que o mundo inteiro, até aquela época, jamais tinha visto. Jesus estava aprisionado, sendo chicoteado e morto, e Ele perdoou aqueles que o açoitavam. E Jesus quer nos aperfeiçoar nisso, que nós possamos amar inimigos, amar pessoas que nos magoam, amar pessoas imperfeitas, para que assim nós nos pareçamos com Ele. Que essa mensagem possa ficar no coração de vocês. Eu tive que pular uma boa parte, mas eu espero que tenha ficado compreendível para vocês. E se vocês quiserem, eu posso mandar por e-mail depois, e vocês podem ler aquilo que porventura não ficou claro. Eu quero orar sobre isso. Quero chamar os irmãos do louvor para que estejam conduzindo a parte das ofertas, mas eu quero orar sobre essa palavra enquanto isso. Pai querido, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor deu a vida por nós, Pai. O Senhor desceu dos céus, se tornou homem, sujou os teus pés desse mundo caído, Senhor, abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo que o Senhor tinha, Pai, para se tornar como um de nós, e se tornando como um de nós, morreu na cruz, Pai. E o objetivo agora é que nós nos tornemos como o Senhor é, que nós nos tornemos seres humanos melhores, aperfeiçoados, maduros, completos no Senhor. Eu oro agradecido por esta manhã e por esta palavra, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar o coração dos meus irmãos e que ajude, Pai, a cada um deles a digerir e compreender esta mensagem e colocar em prática em seus dias. Ajude cada um dos meus irmãos em suas dificuldades, Pai, e que todos aqui possam se parecer mais com o Senhor, dia após dia, sermos transformados à sua imagem e semelhança, e que o mundo te conheça, que o mundo se renda ao Senhor, reconhecendo o Senhor como o imperador do universo, como aquele que deu a vida por toda a humanidade, e por isso temos vida no Senhor também. Obrigado pela salvação que está sobre nós, pela nova vida que está disponível a cada um de nós, e que todos aqui, Pai, nesta manhã, possam desfrutar dessa nova vida, desse mundo vindouro que já está presente em nosso meio. Muito obrigado, em Teu nome nós oramos. Amém.